Dando sequência ao nosso conteúdo de funções oxigenadas, hoje estudaremos sobre as cetonas e os aldeídos. Como já falei para vocês, como já mencionei, cada composto orgânico ele vai ter uma característica que eu vou conseguir identificar, né? Então, quando eu olho para um composto e eu consigo identificar como uma cetona, qual é a característica que ele precisa ter? Sempre que for uma cetona, vai ter que ter uma carbonila e essa carbonila precisa estar entre carbonos. Só vai ser cetona se tiver a carbonila. E quem é a carbonila? Esse C dupla O entre carbonos, tá? As cetonas, assim como os alcoóis que a gente viu anteriormente, são vários compostos que compõem o grupo das cetonas. A que vocês mais conhecem aí, que utilizam no dia a dia de vocês, principalmente as mulheres, é a acetona, utilizada para remover o esmalte das unhas, né? Então, a acetona é um tipo de cetona. Só que não existe só ela, existe uma variedade muito grande. Mas toda cetona vai ter como característica o quê? A carbonila entre carbonos. Sendo que, para ser uma cetona, precisa ter a carbonila entre carbonos, a menor cetona que a gente tem é uma cetona com 3 carbonos. Por quê? Não tem como ter uma cetona formada só por 2 carbonos, porque não vai ser cetona, porque precisa ter um carbono aqui, uma carbonila entre os carbonos, tá? Diferente dos outros compostos que apresenta desde só um carbono, é possível ter o álcool, por exemplo, mas a cetona não. As cetonas são só a partir de 3 carbonos. Então, vamos começar aí a dar nome para as cetonas, né? Esse primeiro composto aqui é justamente a acetona que vocês utilizam aí no dia a dia de vocês, só que esse acetona é uma nomenclatura usual, né? A nomenclatura segundo a IUPAC vai ser seguindo aquelas regrinhas que vocês já estão aí habituados. Para 3 carbonos aí, lembrando, né, que eu começo a contar a cadeia carbônica, tem 3 carbonos, então eu vou usar o termo prop. Como só tem ligações simples, eu acrescento o termo an. E terminação para cetona, eu coloquei bem aqui, ó. Toda vez que for cetona, a terminação vai ser ona. Então, o nome usual aí o nome, segundo a IUPAC, oficial da acetona é propanona, certo? Aqui, lembrando que quando tem função, a gente começa sempre contar a cadeia de onde a função está mais perto, né? Nesse caso, eu preciso contar daqui. 1, 2, 3, 4. Quando tem 4 carbonos, eu utilizo o termo but. Só tem ligações simples, eu acrescento an. Terminação para cetona vai ser ona. Então, o nome do composto é butanona. Talvez vocês estejam aí se perguntando, professora, mas não há necessidade de especificar aonde está a carbonila? Não ficaria butan 2-ona para a gente especificar aonde está a carbonila? Nas cetonas, você só precisa especificar a posição da carbonila a partir de 5 carbonos. A partir de 5 carbonos é necessário especificar, porque olha só, a butanona sempre uma cetona formada com 4 carbonos, a carbonila sempre vai estar no carbono 2. E a propanona também. Então, por conta disso que a gente não especifica. Agora, como a partir do 5 pode mudar as posições, aí é necessário especificar, certo? Então, olha só. Agora eu vou dar nome para esse terceiro composto. Lembrando que a carbonila está mais perto dessa extremidade, então eu começo a contagem daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra por que eu desci para cá? Porque a gente, quando vai fazer a contagem, a gente tem que sempre identificar a cadeia principal, e cadeia principal é a cadeia que tem o maior número de carbonos. O que sobra são ramificações, né? Então, sobrou esses dois aqui, que são 2 ramificações. Como é que eu chamo essas ramificações? Metil. Como tem metil no carbono 4 e metil no carbono 5, eu vou juntar essas 2 ramificações e fica dimetil.
Toda vez que tiver ramificação, a gente começa das ramificações. Então, especifica onde estão as ramificações. Estão aí, nesse caso, no carbono 4 e 5. Então, vai ficar 4,5 dimetil. Aí vai para a cadeia principal. Cadeia principal tem 7 carbonos. Para 7 carbonos, eu uso hept. Só tem ligações simples, eu acrescento -an. E a terminação vai ser ona. Então, significa aí que o nome desse composto é 4,5 dimetil heptanona. Próximo composto, começa a contagem agora deste lado aqui, por conta da função. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ramificação etil, ramificação metil. Quando tenho ramificações diferentes, que eu devo fazer? Colocar em ordem alfabética. Então, quem vem primeiro? Etil. Então, vai ficar 4 etil, 5 metil. Vou para a cadeia principal. Tem 6 carbonos, então fica X. Só tem ligações simples, AN. E a terminação vai ser ona. Então, é assim que a gente dá nome para as cetonas. Agora, vamos lá para os aldeídos. Perceba que o aldeído, ele também tem uma carbonila, assim como a cetona, mas existe uma diferença. A cetona, a carbonila está entre carbonos. No aldeído, essa carbonila ela vai aparecer na extremidade, né? Na ponta da cadeia. E ela sempre vai estar entre um carbono e um hidrogênio. Tem que tomar cuidado porque algumas vezes o hidrogênio não aparece, mas, principalmente quando for sistema de linhas. Mas você deve saber que ele existe porque o carbono faz 4 ligações e quando a gente está trabalhando com o sistema de linhas, se está faltando ligações é porque é o quê? Hidrogênio, que é esse caso aqui do primeiro composto, ó. Bem aqui, ó, perceba que o carbono tem 1, 2, 3, tá faltando uma ligação, então é quem? O hidrogênio. Tem que tomar cuidado com isso, porque a gente sempre fala que a função aldeído é a carbonila junto com o hidrogênio, só que tem hora que esse hidrogênio não vem visível, e você tem que saber que ele existe, tá? A gente sempre vai começar de onde está a função, então vai começar a contagem aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Não tem ramificação, né? Para 5 carbonos eu utilizo o termo pente. Só tem ligações simples, eu acrescento -an. E a terminação para aldeído vai ser -al. Então, fica pentanal. Próximo composto. 1, 2, 3, 4. Bem aqui sobra e é um metil. Então, fica 3 metil para 4 carbonos. But, só tem ligações simples, -an, e a terminação é -al. Então, fica 3-metil butanal. Próximo composto, lembrando que começa sempre da função, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ramificação metil, ramificação metil. 2-metil junto vira dimetil. 3,5 dimetil. Para 7 carbonos, hept, só tem ligações simples, -an, e a terminação vai ser -al. Então, fica 3,5 dimetil heptanal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etil, metil. 2, etil. 3, metil. Cadeia principal, 6, X, só tem ligações simples, -an, terminação é -al. Então, é assim. Lembrando que eu trabalhei aqui com as ramificações mais utilizadas, que é metil e etil. Entretanto, não são só essas funções, a gente já estudou outras funções e é bom que vocês estejam sempre atentos a essas funções. Então, é assim que vocês identificam uma cetona, identificam um aldeído e é assim que vocês vão dar nome. Lembrando que quanto à nomenclatura, a única coisa que muda dos hidrocarbonetos, dos alcoóis que já estudamos, é a terminação.
hidrocarboneto termina em O, álcool termina em OL, cetona termina em ona e aldeído termina em AL, só as terminações. Então, vamos dar uma relembrada nas funções que já estudamos até aqui. Vimos anteriormente, né, a parte de identificação de funções da nossa aula anterior. Quando temos uma hidroxila ligada a um carbono saturado, temos a função álcool. Quando tiver uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, ou seja, que tem dupla ligação, eu teria a função enol. Quando tiver a hidroxila ligada a um benzeno, temos a função fenol. E o que acabamos de estudar, quando tivermos uma carbonila entre carbonos, temos uma cetona. Quando tiver uma carbonila na extremidade, ou seja, entre hidrogênio e carbono, temos um aldeído. Aí, praticando. Depois que a gente terminar de estudar todas as funções, vai ser bem comum vocês pegarem compostos grandes que envolvam 2, 3, 4, 5, até 6 funções orgânicas, né? Podendo ter até mais. Então, é importante que vocês coloquem aí na mente de vocês a característica de cada função. Aqui, por exemplo, vamos identificar as funções. Eu tenho uma hidroxila ligado a um benzeno, então eu tenho a função fenol. Aqui eu tenho uma carbonila que está entre carbonos, então eu vou ter a função cetona. Essas características que vocês devem se atentar para conseguir identificar os compostos. Aqui tem uma carbonila, que está entre hidrogênio e carbono. Que função é essa? Aldeído. Aqui, uma hidroxila ligada a um carbono que tem dupla ligação. Então, eu tenho a função enol. Hidroxila ligado a carbono saturado, tenho a função álcool. Carbonila entre carbonos, então tenho a função cetona. Função cetona. Aqui, hidroxila ligada a carbono saturado, álcool. A carbonila na extremidade, aldeído. Carbonila entre carbonos, cetona. Então, é isso aí que vocês precisam praticar bastante. Então, sempre que a gente for terminando os conteúdos, façam esse relembrando e vão sempre reescrevendo as funções, a característica de cada um. Álcool, hidroxila ligada a carbono saturado. Enol, hidroxila ligada a carbono insaturado. Fenol, hidroxila ligado a benzeno. Cetona, carbonila entre carbonos. E aldeído, carbonila na extremidade, ou seja, entre carbono e hidrogênio, certo? Então, esse é o conteúdo da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida a gente tira aí na nossa aula.